Se conseguir tocar esse piano, eu me caso com você, Lorena disse rindo alto, erguendo a taça de champanhe no meio do salão. Os convidados caíram na gargalhada. Câmeras de celulares subiram no ar. O rapaz que se ajoelhava diante dela corou, sem saber se sorria ou pedia desculpas. Lorena girou nos próprios saltos, triunfante. Estava acostumada a vencer qualquer jogo que começasse. Mas naquela noite, um outro jogador já estava em silêncio no tabuleiro. Jonas Santana, de uniforme azul e luvas de borracha, esfregava discretamente o chão próximo ao piano. Ninguém o olhava, ninguém sabia. Mas ele ouviu. E quando ouviu, algo despertou. Porque aquele piano sim, era para ele. O salão do Instituto Valmont estava lotado. Colunas de mármore branco, lustres de cristal, garçons de luva branca deslizavam entre vestidos longos e ternos sob medida. Era a noite do tradicional leilão beneficente da família Valmont, evento que misturava filantropia, ostentação e alianças políticas a cada novo brinde. No centro da sala, um piano de cauda Steinway preto brilhava como joia de exposição. Nenhum músico se aproximava. Não havia concertos naquela noite, apenas exibição. O instrumento era parte de um lote que seria leiloado em prol do Instituto. Ao menos era isso que diziam os cartazes. Mas para Lorena Valmont, a herdeira, o piano servia a outro propósito: mostrar quem mandava. Lorena tinha 29 anos. Um olhar cortante e uma reputação construída à base de frases cruéis ditas em público. Estava vestida com um vestido dourado, justo, uma gargantilha de diamantes e um sorriso afiado. Ao lado dela, como sempre, estava a mãe, Dona Heloísa Valmont, sentada numa poltrona discreta, observando em silêncio a filha desfilar seu domínio sobre aquele império social. Ele está vindo de novo, cochichou uma das socialites, segurando a taça com dedos cheios de anéis. Quem? Perguntou outra. O insistente. Daniel, acho. Aquele rapaz do interior que conheceu a Lorena num congresso e agora aparece em tudo que ela faz. Daniel Azevedo caminhava com coragem mal disfarçada. Terno simples, sorriso nervoso, um buquê de flores brancas na mão. Era bonito, sincero, mas tinha algo que incomodava Lorena. Ele acreditava demais no próprio valor. E isso para ela era insuportável. Boa noite, Lorena. Ele disse, chegando perto. Eu queria te entregar isso. E dizer de novo, você é a mulher mais inspiradora que eu já conheci. Lorena olhou para as flores como se fossem ervas daninhas. Riu. Inspiradora? Daniel, você já entendeu que não somos do mesmo mundo? Alguns convidados ao redor pararam de conversar. O círculo começou a se formar. Eu sei, mas não acho que isso me torne menos digno de tentar. Ele respondeu engolindo seco. Lorena deu 2 passos para trás, jogou o cabelo para o lado e apontou para o piano. Tá bom, então vamos fazer assim. Se você conseguir tocar alguma coisa decente nesse piano, eu me caso com você. Que tal? Os risos se espalharam como fogo. Algumas pessoas até aplaudiram. Vai lá, Romeu! Gritou um empresário rindo. Daniel congelou. Olhou para o piano, depois para ela. Não sabia tocar, nunca tocou, mas também não queria recuar. Eu não sei tocar piano. Que pena, ela respondeu. Então, próximo. Os flashes pipocaram. Os risos viraram gargalhadas. Daniel virou de costas, tentou manter a compostura, mas seus passos estavam pesados, quase tropeçados. Passou por Jonas Santana, que limpava discretamente o chão atrás de uma das colunas. Jonas olhou para ele com empatia. Sabia exatamente o que era ser envergonhado num lugar onde ninguém quer ouvir sua voz. Com licença, você pode sair de perto do piano? Disse um segurança, olhando feio para Jonas. Claro, senhor, respondeu Jonas, erguendo as mãos, recuando sem argumentar. Mas o segurança insistiu. Não era para você estar aqui nesse horário. Faxina era até às 5. Eu fiquei para terminar o piso da ala leste. Tava no cronograma. Tá parecendo intrometido.
E cuidado para não encostar nesse piano. Se riscar isso aí, vão descontar do teu salário. Completou, cuspindo as palavras como se limpasse a boca de algo sujo. Sim, senhor. Desculpe. O diálogo aconteceu a poucos metros de Lorena. Ela nem virou o rosto, apenas sorveu mais um gole da taça e continuou com o teatro social. Dona Heloísa, porém, percebeu. Os olhos dela estavam sobre Jonas desde que ele chegou. E quando ele se afastou do piano, sem protestar, com os ombros firmes apesar do constrangimento, ela se inclinou um pouco na cadeira, como se estivesse tentando lembrar de algo. Qual o nome dele? Perguntou discretamente a uma das funcionárias. Jonas Santana, faxina terceirizada. Trabalha aqui faz uns 4 meses, dona Heloísa. Ela fez um leve aceno de cabeça. Enquanto isso, Lorena já havia voltado ao centro da sala, colhendo os risos e as palmas fáceis de seus seguidores. Vamos dar início ao leilão, ela anunciou. Mas antes, um brinde aos corajosos que acham que podem viver acima da própria realidade. Saúde! Mais uma onda de aplausos. Mais uma piada à custa de quem ousou sonhar. Jonas, de longe, parou por um segundo. Seus olhos encontraram o piano. Era um Steinway modelo D, uma lenda de marfim e mogno. O mesmo modelo que ele via nas revistas velhas que lia escondido quando era criança. O mesmo modelo que sua mãe descreveu uma vez com brilho nos olhos como o som mais puro que existe. Ele já havia limpado dezenas de pianos nos últimos anos, mas aquele era diferente. Lorena desceu do pequeno palco. Ao passar por Jonas, olhou para ele por menos de um segundo. Disse baixinho, nem pense em tocar. Esse piano não foi feito para suas mãos. E seguiu. Jonas não respondeu. Apenas limpou o chão ao redor, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido. Eram risos demais, palavras demais, olhares demais. Daniel saiu do salão cabisbaixo. Alguns convidados ainda comentavam dele como se fosse um bufão de teatro. E Jonas permaneceu ali, invisível, mas observando tudo. Porque, diferente dos outros, ele não queria aplausos. Ele queria respeito, e ele sabia exatamente como conseguir. Horas depois, o salão já começava a esvaziar. Os convidados que restavam estavam dispersos entre o bar e as varandas. Risos distantes, copos tilintando, acordos sendo sussurrados entre empresários. O piano, agora coberto com um pano de veludo, dormia no centro do palco como um monumento intocável. Jonas terminou de limpar o piso de mármore, guardou os materiais no carrinho e empurrou até perto da saída dos fundos, como fazia todas as noites. Mas antes de sair, deu um último olhar para o piano. De longe, Dona Heloísa ainda estava sentada, quieta, observando tudo. Jonas não sabia que ela o via. Ao passar por trás do palco, ele parou. A sala estava quase vazia. Por instinto, virou o rosto e olhou de novo. Um impulso antigo se moveu dentro dele. Sem tirar as luvas, subiu devagar os 2 degraus que levavam até o piano. Pousou a mão sobre a cobertura de veludo. Respirou fundo. Só queria sentir a madeira por um instante. Só queria lembrar da mãe, por um segundo. Não tocou em nenhuma tecla. «Ei!» gritou uma voz atrás. Era o segurança de antes. Veio andando rápido junto de outro funcionário. Eu pedi claramente para você não chegar perto desse piano. Eu não toquei, disse Jonas recuando. Não interessa, você estava subindo no palco. É proibido. O outro completou já puxando o braço dele. Acha que isso aqui é sua casa? Eu só estava olhando, respondeu sem resistir. Lorena apareceu como um tubarão sentindo sangue na água. O que está acontecendo aqui? Esse aí estava tentando mexer no piano de novo, disse o segurança. Ela sorriu sem surpresa. Claro que estava. Tem gente que nunca entende o próprio lugar. Senhora Valmont, eu não toquei em nada. Eu só parei e olhei. Não fiz nada de errado. Ela se aproximou como se estivesse oferecendo perdão. Olha, Jonas, né? Não precisa se explicar. A gente entende...
É tentador, mas esse palco não é lugar de faxina. É de arte. Risos discretos atrás dela. 2 garçons riram baixo, depois se calaram. Retira ele daqui, ordenou. Jonas foi escoltado até a saída de serviço. Ninguém aplaudiu. Ninguém defendeu. Ninguém viu. Na porta, antes de sumir na escuridão da lateral do prédio, ele se virou por um instante. O piano ainda estava lá, intocado, intocável. Mas os olhos dele agora ardiam, não de raiva, mas de promessa. Você já viu alguém ser tratado como se não tivesse o direito nem de sonhar? Se essa cena te revoltou tanto quanto me revoltou escrevendo, comenta sim aqui embaixo. Vamos mostrar que dignidade não tem crachá, cor ou cargo. Eu tô lendo cada comentário com atenção. Aos 9 anos, Jonas ficava em silêncio absoluto na sala de serviço da casa onde sua mãe trabalhava. Enquanto os filhos dos patrões assistiam desenhos na TV, ele esperava quieto até a casa dormir, só para ouvir o som que mais amava no mundo, o piano. Zuleide Santana, sua mãe, era doméstica fixa numa mansão antiga de piso de madeira e janelas compridas. Uma casa onde o piano de cauda da sala era mais polido do que os próprios moradores. Zuleide limpava aquele instrumento com cuidado extremo, quase como quem lustrava uma memória. Mas o que poucos sabiam, o que ninguém ali se importava em notar, é que quando a patroa viajava e os corredores ficavam vazios, Zuleide tocava. Era de ouvido, sem partitura, canções que vinham da alma e da infância no interior da Bahia. Às vezes eram valsas tristes. Às vezes eram melodias que pareciam conversa entre mãe e filho. E todas as vezes, Jonas assistia escondido do corredor, com os olhos arregalados e o coração apertado. Um dia, você vai sentar aqui, ela disse uma vez, abrindo espaço no banco para ele. Jonas, tímido, recusou com a cabeça. É da patroa, mãe. Se ela pega... Isso aqui é madeira, Jonas. Madeira, tecla e tempo. Quem dá vida ao piano é quem toca. E você tem mais vida que muito dondoco que paga a aula de conservatório. Ela sorriu, mas não era só brincadeira. Jonas sentou ao lado dela. Ela ensinou a ele como encostar as mãos, como pesar os dedos sem pressa. Cada tecla é uma palavra. E quando você aprende a ouvir, você descobre que o piano fala mais que muita gente rica por aí. A frase ficou na cabeça dele, como uma senha, um código. Com o tempo, ele passou a tocar quando podia. Às vezes, nas férias da família, Zuleide liberava o filho para praticar 1 ou 2 horas. Gravava vídeos escondido com o celular velho. Assistia depois, anotava mentalmente o que podia melhorar. Nunca teve professor, mas teve o mais importante. Teve uma mãe que acreditava. Não importa onde você trabalha, filho, nem como te veem. O som certo não precisa de aplauso. Ele ecoa na alma de quem sabe ouvir. Ela dizia isso sempre, e ele ouvia. Quando Jonas tinha 14 anos, Zuleide ficou doente. Câncer. O patrão bancou o plano de saúde em gratidão pelos anos de serviço, mas nunca foi visitar no hospital. Ela faleceu em uma quarta-feira de sol e o enterro foi simples. Jonas levou uma flor branca e um par de luvas de tecido que ela usava para limpar o piano da casa. Depois disso, ele nunca mais se sentou em frente a um piano de verdade. Trabalhou em padaria, depois em depósito, depois em supermercado. E, por fim, terceirizado da limpeza em eventos. Aos 28, ainda escutava Debussy escondido no fone enquanto encerava chão de hotel. Mas nunca esqueceu o som, nem a promessa. A última coisa que ele tinha dela era um vídeo no celular. Zuleide, com a voz baixa, dizendo: "O mundo vai tentar te lembrar todo dia de onde ele acha que você pertence. Mas você não tem que acreditar. Você só precisa lembrar do que aprendeu com as teclas. Dignidade é tocar bonito mesmo quando ninguém escuta." Naquela noite, do lado de fora do Instituto Valmont, encostado na parede fria, Jonas passou o vídeo mais uma vez. Olhou para o céu, fechou os olhos. E pela primeira vez em mais de 10 anos, sentiu que talvez
Talvez tivesse chegado a hora de responder ao som que ficou preso dentro dele por tanto tempo. O salão estava vazio. A madrugada engolia os últimos ecos da festa anterior. Jonas entrou devagar, empurrando o carrinho de limpeza, como fazia em toda virada de evento. Mas naquela noite, o foco não era o piso, era o piano. Ele parou ao lado do palco, olhou para os 2 degraus e respirou fundo. Subiu sem pressa, sem barulho. O pano de veludo ainda cobria o instrumento. Ele o retirou com cuidado, dobrando como a mãe dobrava os lençóis brancos do antigo patrão. Ali estava, imponente, brilhante, silencioso. O mesmo modelo que sua mãe descreveu tantas vezes, agora real diante dele. Jonas tirou as luvas, sentou-se, fechou os olhos e tocou. Não uma música decorada. Tocou sentimento. Tocou lembrança. Tocou como se falasse. O som preencheu o vazio do salão. Cada nota era limpa, medida, sem pressa. Ele não notou, mas Dona Heloísa estava na sacada do 2º andar. Não tossiu, não interrompeu. Apenas observou, como se escutasse um segredo. Quando ele terminou, ficou parado, com as mãos sobre o colo. Só então ouviu a voz dela, serena. A sua mãe tocava parecido. Jonas se virou assustado. Me perdoe, eu não queria... Não precisa se desculpar. Você devolveu vida a esse salão, Jonas. Fazia tempo que esse piano não falava com ninguém. Ela desceu lentamente os degraus da escada em espiral, aproximando-se. Você se chama Jonas Santana, certo? Ele assentiu, confuso. Sua mãe era Zuleide? Sim, senhora. Trabalhou para minha prima, Eugênia, durante 20 anos. Isso mesmo. Eu me lembro dela. Lembro da música nas noites de Natal. Era sempre ela quem salvava a festa. Jonas não sabia o que dizer. Amanhã à noite teremos o 2º sarau do leilão. Mais íntimo, apenas para os doadores grandes. Eu sei, disse ele, quase como um pedido de desculpas. Quero que você venha, antes do evento. Para limpar, para tocar. Jonas arregalou os olhos. Dona Heloísa, eu sou só da limpeza. E eu sou só uma senhora velha o bastante para saber quando estou diante de alguém especial. Sua filha nunca vai permitir isso. Lorena ainda não entende o que realmente impressiona. Mas talvez ela esteja prestes a descobrir. No dia seguinte, Jonas chegou 2 horas antes. Levava consigo um par de luvas de tecido branco, as mesmas do enterro da mãe. Trocou o uniforme por uma camisa simples, sapatos gastos, mas limpos. Entrou pelo fundo. Ninguém notou. No salão, o piano já estava no lugar de sempre. Dona Heloísa o esperava sentada, como na noite anterior. Está pronto? Ele respirou fundo. Não sei se estou pronto, mas estou decidido. Ele tocou por 30 minutos. Peças autorais, fragmentos que havia guardado por anos, improvisos, técnicas que aprendeu sozinho. Ela ouviu cada segundo com os olhos levemente marejados. Isso vai surpreender muita gente, Jonas. Eu não quero chocar ninguém. O que você quer? Ele pensou por um segundo. Que ela entenda. Entenda o quê? Que nem tudo que é belo precisa vir do topo. Que o valor de alguém não pode ser medido pelo sapato que calça. Que minha mãe nunca foi invisível. Ela assentiu. Então toque por ela. Mais tarde, enquanto os convidados começavam a chegar, Jonas se escondeu na lateral do palco, esperando o momento. Dona Heloísa circulava com naturalidade. Chamou jornalistas discretamente. Sussurrou no ouvido de um produtor musical que estaria presente. Hoje você vai ouvir algo raro, disse. Lorena chegou com atraso e marra. Cumprimentou todos como se fossem peças num tabuleiro. A noite é minha. Preparem o vinho bom, disse, antes de subir no pequeno palco para abrir o sarau. Antes da primeira música? Interrompeu Dona Heloísa calmamente. Gostaria de apresentar um talento que talvez vocês nunca tenham notado. Mãe, por favor, Lorena sussurrou entre os dentes.
Ele é parte dessa casa. Está aqui todas as noites. E hoje é ele quem vai abrir a noite. Jonas subiu devagar, de camisa branca, calmo, sereno. Lorena o olhou como se visse um fantasma. Isso é algum tipo de piada? Não, filha. É apenas música. A sala caiu num silêncio curioso. Jonas se sentou, respirou e encostou os dedos nas teclas. E então tocou. A primeira nota saiu hesitante, quase tímida, como quem pede licença para entrar num lugar onde nunca foi convidado. Mas na segunda, na terceira, o som ganhou corpo, ganhou alma. Jonas tocava com precisão e leveza. Os dedos pareciam deslizar, como se conhecessem cada tecla há décadas. Não havia partitura, não havia ensaio formal. Era dele. Tudo era dele. Cada pausa, cada nuance, cada mudança súbita de tom. No começo, os convidados não sabiam se deviam prestar atenção. Estavam acostumados a ser entretidos, não tocados, mas à medida que os minutos passavam, as conversas foram cessando. Primeiro as risadas, depois os sussurros, até que o salão ficou completamente silencioso. Jonas mergulhou fundo numa melodia que compôs aos 17, numa noite de chuva fina em cima do telhado de zinco da casa onde morava. Era sobre saudade, sobre a ausência que grita, sobre alguém que foi embora deixando um som no lugar do corpo. Dona Heloísa, sentada próxima ao palco, mantinha as mãos entrelaçadas no colo, observava os rostos ao redor. Um empresário franzia a testa, tentando entender de onde vinha aquela emoção. Uma socialite secava discretamente uma lágrima com o dedo anelar. O produtor musical, convidado especialmente por ela, se inclinava para a frente na cadeira como se tivesse descoberto ouro bruto. No canto, Lorena permanecia de braços cruzados. O sorriso falso estava desaparecendo. Os olhos, antes cheios de tédio, agora carregavam uma inquietação estranha. Ela sussurrou para o assessor ao lado. Quem deu autorização para isso? Sua mãe, senhora Valmont. Ele respondeu com um olhar meio sem coragem. Isso vai sair nos registros? A imprensa está presente e estão filmando. Já estão postando no Instagram da Fundação. Lorena se levantou, mas parou no segundo passo. Os olhares estavam nela. E ela sabia. Qualquer interrupção agora soaria mal. Jonas passou da melodia autoral para uma releitura ousada de Chopin. E depois emendou numa improvisação jazzística que arrancou os suspiros da plateia. Ele sorria com os olhos. Tinha a postura de um veterano. Não havia vaidade, só entrega. Os jornalistas começaram a gravar com mais intensidade. Um deles postou ao vivo com a legenda: Faxineiro emociona convidados no Instituto Valmont com piano digno de Carnegie Hall. O vídeo ultrapassava 1000 visualizações em menos de 10 minutos. O produtor musical sussurrou para Dona Heloísa: Esse rapaz, ele é profissional? Ela sorriu. Não. Só tem algo que muita gente rica nunca teve: verdade no som. Ele precisa ser ouvido. O aplauso não veio no final da música. Veio antes. Um erro comum, mas revelador. As pessoas estavam tão emocionadas que esqueceram de esperar. Começaram a aplaudir no meio do improviso final, quando ele subiu para uma sequência rápida de acordes ascendentes que pareciam levar o salão inteiro junto com ele. Quando ele parou, não havia mais dúvidas. Os aplausos foram altos, de pé. Gravatas batendo palma, saltos batendo no chão, celulares filmando tudo, sorrisos sinceros em rostos que antes não sabiam o nome de Jonas. Ele se levantou devagar, não curvou o corpo como um artista, apenas agradeceu com um aceno de cabeça simples. Dona Heloísa se levantou junto. Jonas Santana, ela disse alto para todos ouvirem, trabalha nesta casa há meses, limpando o chão por onde vocês andam. Mas hoje ele nos lembrou que, às vezes, quem limpa o chão também limpa a alma de um lugar. Mais aplauso. Lorena, agora pálida, deu 2 passos à frente. Tentou sorrir. Bom, foi bonito, mas não era exatamente o tipo de apresentação programada. Não era mesmo, cortou a mãe.
Era melhor. Vamos seguir com a noite, disse Lorena, tentando retomar o controle. Temos outros números? Antes de mudar o foco, disse o produtor musical se levantando. Eu gostaria de conversar com o Sr. Jonas após o evento. Há talento aqui, real, raro, e não quero perder isso de vista. Os convidados murmuraram em aprovação. Um deles disse alto: Toca mais uma, Jonas. Isso, mais uma. Lorena olhou em volta. Pela primeira vez, viu o controle escorrendo pelos dedos. Jonas voltou a se sentar. Tocou mais 2 músicas curtas. A primeira era uma composição chamada Passos de Mãe. A segunda, uma variação em tom menor que ele compôs anos atrás, enquanto via a chuva cair do telhado quebrado do barraco onde morava. A cada nota, a noite deixava de ser de Lorena e começava a ser dele. Jonas não precisava da aprovação dela, mas naquele momento, todo o salão, antes moldado por status e aparência, olhava para ele como quem vê, pela primeira vez, algo verdadeiro. O chão que ele limpava ontem era o mesmo palco que hoje sustentava seu talento. Quando a última nota soou, o silêncio não foi imediato. Ele foi profundo, como um vácuo, um tipo de reverência que ninguém ali planejou. Jonas retirou as mãos do teclado como quem guarda uma fotografia preciosa. Não havia pressa, não havia vaidade, apenas paz. Dona Heloísa, emocionada, foi a primeira a levantar. Palmas lentas, firmes. Em seguida, o produtor musical se ergueu também. Depois, uma das juradas do conselho da fundação. Logo, o salão inteiro. Uma ovação. Lorena, imóvel perto da escada do palco, olhava aquilo como se observasse a própria festa sendo sequestrada, por alguém que no dia anterior nem deveria ter estado ali. Jonas se levantou, sem sorrir, mas com os olhos calmos de quem cumpriu uma promessa. Dona Heloísa tomou o microfone com delicadeza. Antes de encerrarmos, eu gostaria de lembrar algo importante, disse. Ontem à noite, neste mesmo salão, houve um desafio público, uma promessa feita em voz alta, diante de testemunhas e câmeras. A plateia se agitou, curiosa. A senhorita Lorena Valmont afirmou com todas as letras que se alguém conseguisse tocar este piano com dignidade, ela se casaria com ele. Risadinhas discretas, murmúrios crescentes. Claro que era uma provocação, disse Lorena tentando controlar. Uma brincadeira boba, no calor do momento. Mas foi dita, cortou a mãe, com todas as letras. Está gravado. Nesse momento, um dos jornalistas levantou o celular. Eu publiquei ontem mesmo. Tá aqui, disse. Milhares de visualizações. O vídeo viralizou. Querem ver? Ele colocou o vídeo para tocar. A voz de Lorena ecoou no salão. Se conseguir tocar esse piano, eu me caso com você. A mesma frase. Clara. Impossível de negar. Mais murmúrios. Sorrisos debochados entre os convidados. Acontece que alguém tocou, disse Dona Heloísa, voltando o olhar para Jonas. Tocou com dignidade, com técnica e com alma. Tocou como um mestre. Ela virou-se então para a filha. E agora? Lorena não respondeu. Seu rosto queimava. Pela primeira vez, suas armas sociais, ironia, sarcasmo, charme, pareciam inúteis. Nada que dissesse mudaria os fatos. O produtor musical pegou o microfone da mesa. Em 30 anos de indústria, eu raramente presenciei algo tão autêntico. Ele se virou para Jonas. Eu gostaria de te fazer uma proposta. Contrato imediato. Discos, aulas com mestres, palcos de verdade. A plateia aplaudiu de novo. Mais celulares gravando, mais registros. Lorena tentou sorrir, mas o constrangimento transbordava. Um de seus próprios assessores chegou ao pé do ouvido. Estamos ao vivo no perfil oficial da Fundação, senhora. Desliga. Já passou de 30 mil pessoas assistindo. Não dá mais para cortar. Ela apertou os dentes. Queria sumir. Jonas permaneceu firme. Pegou o microfone uma única vez. Sua voz era calma, grave. Eu não vim aqui por casamento, nem por contrato.
Fez uma pausa. Eu vim por ela. Apontou discretamente para o alto, para o céu. A plateia entendeu. Dona Heloísa assentiu, com os olhos cheios. O piano não foi feito para humilhar. Ele foi feito para lembrar. E eu só queria que uma pessoa, só uma, ouvisse o que eu aprendi em silêncio todos esses anos. Outra pausa. Ele olhou para Lorena. O problema nunca foi tocar, foi ser permitido. Silêncio total. A verdade estava dita, gravada, compartilhada. O vídeo da apresentação já havia ultrapassado 100.000 visualizações. Os nomes estavam marcados, os olhares virados. A estrutura toda tinha mudado. E naquele instante, com o microfone ainda em mãos e a plateia em suspenso, Jonas devolveu o microfone na mesa e desceu do palco. Lento, digno. Ele não precisava dizer mais nada. A música já tinha dito tudo. Lorena ainda estava parada no mesmo lugar quando Jonas desceu do palco. A multidão vibrava, mas ela ouvia tudo como um zumbido distante. Seu corpo estava presente, mas sua autoridade havia evaporado. Convidados começaram a se aproximar de Jonas, empresários, músicos, fotógrafos. Um senhor da Orquestra Filarmônica do Estado apertou sua mão com respeito. Uma pianista conhecida do circuito europeu pediu para tirar uma foto com ele. Tudo diante das câmeras. Tudo diante dela. Senhorita Valmont, disse um jornalista aproximando-se com o celular em mãos. O vídeo do desafio foi compartilhado por um influenciador agora há pouco. Está com mais de 400.000 visualizações. A internet quer saber. A senhora vai cumprir a promessa? Lorena forçou um riso. Eu já disse, era uma piada, um comentário sem intenção real. Mas foi dito em público, gravado, registrado. O jornalista insistiu. E você realmente acha que casamento pode ser definido por uma performance? Ela rebateu irritada. Outro convidado comentou alto. Ela só disse aquilo porque achou que ninguém conseguiria. Mas ele conseguiu. E com classe. Risos, cochichos. Um dos diretores da fundação comentou em voz alta. O mínimo seria reconhecer. Esse rapaz deu um show, salvou a noite. Lorena sentiu a pressão se acumular como uma panela prestes a explodir. Isso virou um circo, ela gritou, levantando as mãos. Um circo montado para me envergonhar. Foi minha festa, minha iniciativa, meu nome que trouxe todos vocês aqui. E foi você também quem lançou o desafio, disse Dona Heloísa, se aproximando. A voz da mãe era calma, mas cortante. O problema não foi o desafio. Foi achar que ninguém de fora do seu mundo seria capaz de vencê-lo. Isso é absurdo. Ele é um faxineiro. A frase saiu alta, clara, imortal. Silêncio. Os convidados pararam. Os celulares gravaram. Os olhos arregalaram. Dona Heloísa soltou um suspiro profundo. Pois saiba que esse faxineiro, ela disse, apontando para Jonas com orgulho, tem mais nobreza na ponta dos dedos do que muito herdeiro por aí carrega no sobrenome. Lorena tentou rebater, mas foi interrompida pelo produtor musical. Senhor Jonas, eu gostaria de oficializar aqui, diante de todos. Você acaba de receber uma proposta de contrato com nossa gravadora. E se aceitar, vai abrir o concerto do Festival de Inverno no mês que vem. Aplausos. Gritos. Jonas apenas curvou a cabeça. Aceito. Dona Heloísa pegou o microfone. E para quem ainda acredita que música é só para poucos, que talento é privilégio, que o palco é herança, lembrem do que aconteceu aqui hoje. E lembrem que foi preciso um faxineiro para nos lembrar o que é arte de verdade. Enquanto isso, Lorena saía do salão sob olhares tortos. Um grupo de convidados abriu caminho, mas ninguém a acompanhou. O segurança que costumava andar ao lado dela desviou o olhar. O assessor, que antes se apressava em carregar seus pedidos, agora caminhava atrás, em silêncio. Na calçada, já fora do instituto, ela respirou fundo, buscando alguma dignidade. Mas a manchete já tinha saído. Faxineiro dá show de piano e expõe a arrogância da herdeira Valmont. Promessa de casamento público vira escândalo. Era o fim de uma imagem cuidadosamente construída. E ela sabia.
Lá dentro, Jonas se afastava do centro. Não queria flashes, nem discursos. Só queria respirar. Foi parado por um garotinho de uns 10 anos que disse baixinho: "Eu também quero aprender a tocar como você, senhor." Jonas agachou, olhou nos olhos dele. "E você vai. Mas começa ouvindo, tá? Ouvindo de verdade." O garoto assentiu. Lorena, do lado de fora, recebia ligações que não atendia. Sabia que aquilo ia chegar nos jornais, nos conselhos, nos patrocinadores. Pela primeira vez, ela não tinha controle. Jonas não venceu com raiva, nem com revanche. Ele venceu com som. E agora o mundo estava ouvindo. O salão já havia esvaziado. As luzes estavam mais baixas e os últimos fotógrafos guardavam seus equipamentos. Jonas permaneceu sentado perto do palco, em silêncio, observando o piano, agora coberto outra vez com o pano de veludo. O mesmo palco que um dia fora proibido para ele, agora guardava seu som. Lorena apareceu por trás da cortina, sozinha, sem escolta, sem aplauso. "Vim agradecer por estragar a noite mais importante do meu ano", disse, com sarcasmo cansado. Jonas não se levantou, só olhou para ela, calmo. "Eu não fiz isso por você, nem contra você. Fez sim, só não admite. Você queria provar alguma coisa." "Não, eu só queria tocar. O resto foi consequência." Ela andou até o piano, parou ao lado. "Eu fui ridícula", disse de repente. A voz falhou um pouco. "E disse coisas imperdoáveis." Jonas ficou em silêncio. "Eu achei que tinha tudo. Dinheiro, atenção, respeito. Mas quando você começou a tocar, ninguém mais olhava para mim. Porque pela primeira vez, todos ouviram de verdade." Ele respondeu. Ela assentiu, quase sem forças. "O pior é que você não se exaltou, não gritou, não se vingou. Você só foi melhor. Não se trata de ser melhor, se trata de não aceitar ser menos." Lorena sentou no degrau do palco, na altura dos olhos dele. "Quando você olhou para mim, depois de tocar, eu senti vergonha. De verdade. Pela primeira vez, não por causa da imprensa ou do meu nome, mas de mim." Jonas respirou fundo. "O que você fez doeu, não só em mim, mas em muita gente invisível que viu aquilo e lembrou do próprio silêncio." "Eu sei", ela disse baixinho. "E eu vou carregar isso." Ele ficou em pé, ajeitou a camisa. "Eu não te odeio, Lorena. Eu sei que não. Isso que dói mais. Eu teria preferido sua raiva." Ele estendeu a mão. Ela olhou, hesitou, mas apertou. "Não é perdão", ele disse. "Encerramento", ela assentiu. "Justo." Jonas virou as costas e caminhou para a saída. Antes de passar pela porta, ela perguntou: "Jonas?" Ele virou o rosto. "A sua mãe? Ela teria ficado orgulhosa?" Ele sorriu, sem mostrar os dentes. Ela não precisava ver, ela já sabia. E saiu. O som dos próprios passos ecoando no salão foi a única resposta que Lorena teve. E naquele momento, foi o bastante. 2 anos se passaram. Num teatro comunitário reformado no subúrbio da cidade, as luzes se apagaram. Um grupo de jovens de uniforme preto e azul subiu ao palco com passos firmes. A plateia estava cheia. Pais, mães, professores, crianças pequenas no colo. Ao centro, um piano de cauda. Simples, com marcas do tempo, mas o símbolo era maior que o instrumento. Jonas Santana entrou sob aplausos contidos. Usava terno escuro, sapatos novos e um broche dourado com as iniciais PMZ. O Projeto Musical Zuleide, nome da fundação social que ele criou com o dinheiro do primeiro contrato profissional. Ele cumprimentou os alunos, deu um leve aceno à plateia e sentou-se ao piano. A primeira peça era composta por ele e tocada em conjunto com 3 estudantes da periferia, que agora aprendiam com partituras e ouvido. No fundo da sala, uma senhora discretamente conhecida observava em silêncio. Lorena Valmont, sozinha, sentada na última fileira. Não usava maquiagem pesada, nem joias chamativas. Apenas um casaco cinza, óculos e um caderno de anotações no colo.
Desde o escândalo, ela havia se afastado da fundação, feito terapia, assumido erros publicamente. Não pediu para ser vista naquela noite. E Jonas não olhou para ela, mas sabia que ela estava ali. Quando a apresentação terminou, ele se levantou. A plateia inteira aplaudiu, e antes de sair do palco, Jonas tirou do bolso um pequeno objeto, as luvas brancas da mãe. Colocou sobre o piano. Silêncio, respeito. O som certo não precisa de aplausos. Ele ecoa na alma de quem sabe ouvir. A frase bordada na cortina do palco fechou lentamente à medida que a plateia se levantava. O ciclo estava completo. Se essa história tocou algo em você, como aquela melodia tocou cada pessoa naquele salão, deixa seu like agora. É a forma mais simples de mostrar que você valoriza talento, dignidade e justiça. Comenta aqui embaixo o nome da sua cidade. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível. Se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias que fazem a gente refletir, vibrar e, às vezes, até chorar em silêncio. E não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você. Te encontro no próximo vídeo.